Pessoal, começou a queima de arquivo do maior roubo da história dos nossos aposentados. Senhora Iris Ferreira foi encontrada morta. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. A verdade é, quem está por trás disso é lógico que é o Lula, gente, é óbvio que é o Lula, só tem essa alternativa, ser o Lula que está por trás desse ataque. Meus amigos, o fim de Lula, Xandão, Toffoli e outros envolvidos acaba de chegar. Band, SBT, Rede Globo acaba de anunciar algo terrível que realmente abalou as estruturas do STF de Brasília. Verdade. Mas e agora? O cara vai fazer uma delação. Eu tô preocupado com a vida do Careca agora. Agora sim podem dar uma de Epstein no Careca. Isso é uma bomba, gente. No ano eleitoral, o epicentro do roubo dos velhinhos, um dos crimes mais perversos que você já viu no Brasil, dava mesada pro filho do presidente e vai delatar o filho. Agora segura, porque a coisa ficou ainda mais pesada, porque Malu Gaspar desafiou Xandão, colocou o dedo na ferida e agora corre o risco de ser presa ou até mesmo eliminada. Sobre uma possível prisão da jornalista Malu Gaspar. Pois é, Ptolly, na verdade essa informação ela circulou os meios de comunicação ontem, principalmente após a publicação do jornalista Luiz Batti. Então seria bom que o ministro, ao invés de reclamar da imprensa, de acusar todo mundo de desonestidade, seja ele mesmo honesto e explique para o Brasil que tipo de serviço a sua mulher prestou. O bambu está envergando e o que eu vou te mostrar nesse vídeo realmente é de arrepiar. Antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, taca o like para esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas possíveis e, claro, se você não é inscrito aqui, inscreva-se aqui no canal. Gente, por favor, já deixa o joinha agora para você não esquecer futuramente. Olha só o peso do que acabou de ser dito: queima de arquivo, morte suspeita, traição altíssima, quebra de sigilo, prisão, são palavras gravíssimas. E quando esse tipo de termo começa a circular nos bastidores de Brasília, não é coisa pequena, gente. Isso indica ruptura interna, indica que o barraco está desabando, guerra entre poderes, e indica que alguém pode estar se sentindo traído ou até mesmo a casa de alguém está caindo. Agora presta atenção em outro ponto. Quando se fala que Malu Gaspar teria desafiado Xandão, o que isso significa? Gente, significa que a imprensa começou a tocar em áreas sensíveis. E quando isso acontece, pode ter certeza que o bambu pode estralar. Sobre uma possível prisão da jornalista Malu Gaspar. Pois é, Ptolly, na verdade essa informação ela circulou os meios de comunicação ontem, principalmente após a publicação do jornalista Luiz Batti. Tem um print na tela que eu encaminhei para o nosso querido Walter. O Batti publicou ontem essa informação que diz: Janaína Pascoal teme por eventual prisão de Malu Gaspar pela Polícia Federal. Diz o seguinte a matéria, Ptolly: a Janaína Pascoal comentou as especulações sobre uma possível prisão da jornalista Malu Gaspar após reportagem do Metrópolis apontar que o ministro Alexandre de Moraes estaria decidido a reagir com firmeza ao que considera ataques ao Supremo Tribunal Federal desde o caso Master. Nós falamos sobre isso aqui ao longo dessa semana. Segundo a publicação, o ministro próximo de Moraes afirmou que o magistrado pretende ir para cima dos responsáveis por vazamentos de informações, incluindo possíveis envolvidos no setor financeiro, no executivo e até na grande mídia. O caso é investigado pela Polícia Federal no inquérito das fake news a mando de Alexandre de Moraes. Diante da hipótese de medidas mais duras contra jornalistas, Janaína afirmou que seria difícil explicar ao mundo uma eventual prisão de Malu Gaspar, que foi a responsável por divulgar as polêmicas sobre Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no jornal O Globo. Então, a informação é que é a seguinte: ela fez uma publicação, a Janaína, dizendo que ela não é amiga da Malu Gaspar, mas ela tem essa preocupação. Ela não sabe como é que o Brasil explicaria para o restante do mundo a prisão, ou eventual prisão, de uma jornalista que divulgou informações sobre um contrato envolvendo o ministro da Suprema Corte e seus familiares em uma ligação com um banco master que tem um esquema de fraude bilionária desvendado nos últimos meses. Então, a questão
o cerne da questão é essa, possível prisão de jornalistas, e não só da Malu Gaspar, de outros também, porque há aquela informação do Metrópolis. Nós falamos ontem aqui que o Moraes está com sangue nos olhos, que iria para cima de quem estava promovendo pancadaria contra o Supremo Tribunal Federal. Uma dessas especulações é que seria pessoas do Poder Executivo, do mercado, do setor financeiro e também da grande mídia, lê-se Malu Gaspar, que é a principal responsável pelas divulgações. Primeira vez que vai acontecer no Brasil, Barros, a prisão de jornalistas, perseguição de jornalistas pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Supremo Tribunal. Os demais não eram da Globo, né? Nunca era da Globo. Agora, eu respeito a Janaína, hein? Mas, Janaína, entendo a sua preocupação, já vejo como uma especulação. Agora, como é que eu explico lá fora, se a sua preocupação é a Malu Gaspar, a prisão do presidente Bolsonaro a partir de uma mentira? A partir de uma mentira. A delação do Mauro Cid é uma farsa. Não temos as imagens do Ministério da Justiça, poucos minutos das imagens do Palácio do Planalto liberadas pela CNN lá em abril de 23. Não temos as imagens do Supremo. Nós temos imagens de infiltrados, nenhum deles preso, nenhum preso. Veja, eu não sei com que a Janaína está se espantando agora. Será que é porque é da Globo? É jornalista da Globo? Quer que eu conte a história do Rodrigo Constantino, perseguido do Moraes, passaporte suspenso, e o Constantino tratando do câncer, que graças a Deus ele se livrou nitidamente. Ele precisava de dinheiro para o tratamento e a conta estava bloqueada. Isso está tudo bem? Então a gente vai se espantar agora só porque a menina é da Globo? O Alan dos Santos, que até não conseguiu falar conosco hoje, teve um problema no trânsito e acabou não conseguindo falar conosco, e peço perdão à audiência que esperou por ele. O Alan é um perseguido ou não é? Salvo engano, 3 anos e meio sem ver a família. É um perseguido ou não é? Quer que eu fale de quem? De Paulo Figueiredo? Quer que eu trate de Adriano Castro? Didi Red Pill? O primeiro asilado político na Polônia, que fugiu do Brasil porque fez uma live transmitindo o 8 de janeiro. Por que Didi foi perseguido? Porque ele mostrou os helicópteros que atiravam contra a população, jogando a população numa emboscada, numa armadilha dentro dos prédios públicos para que caracterizasse uma invasão? Então veja, me perdoe a Janaína, respeito muito a Janaína, ok, belíssima jurista, tem o seu papel no impeachment da Dilma, não discuto. Agora, vai se espantar e não saber o que dizer lá fora com relação à prisão da Malu Gaspar? Eu gostaria de ver a mesma indignação com tudo que já aconteceu no Brasil, com tudo que nós já vivemos nesse mesmo país. Exemplos não faltam. Exemplos não faltam. A gente tem uma deputada hoje, já entregou o mandato, presa na Itália, perseguida. Nós temos hoje 2 deputados nos Estados Unidos perseguidos. Aí nós temos o filho do Lula, o Lulinha, numa boa na Espanha. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O Chico, o Francisco, não estou falando do Frei Chico, né, que isso é mais um. O Chico e o Francisco estão numa boa, estão se entendendo bem. O negócio está zoado. O negócio está zoado. Agora vai falar da Malu Gaspar. Veja, o que o senador Isalci Lucas vai conversar com o Silvio logo mais 3 da tarde, propõe na convocação dos servidores do INSS, que foram alvos da operação comandada por Alexandre de Moraes. Esses podem contribuir e muito, ok? Por quê? Porque se esses disserem que foram
coagidos, contratados, eu não sei o que foi, não sei, por alguém do governo. E eu olho para isso e penso, será que tem alguém com as mesmas ideias de José Dirceu? Não sei. Tudo campo da suposição, para chegar na Malu. Alguém do governo chega em alguém da Receita Federal e fala assim, Tomá, quebra o sigilo. Aí, ô Malu, você divulga aí? Aí, amigo, começa a ser outros 500. Não que justifique prisão, mas que justifique investigação, cumprindo com todo o rito, com todo o processo legal. Aí, beleza. Espera um pouquinho. É uma organização? Alguém pede para quebrar o sigilo, alguém quebra, alguém está acertado para divulgar? Beleza, já entendi. Barros, eu não sei se eu estou sendo claro. Agora, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte. A Janaína Pascoal, que eu repito, eu respeito, hein? Sugerir que pode estar havendo um caminho de prisão para Malu Gaspar. Está surpresa? Oh, meu Deus, o que eu vou dizer lá fora? Janaína, nós temos no Brasil hoje um presidente preso, um inocente. Uma delação mentirosa, o cara estava fora do Brasil. Tudo mentira. E o cara está preso. Quem mais? Anderson Torres? Quem mais você quer? Walter Braga Neto, há mais de um ano preso. Quem mais você quer, Malu? Ô, Janaína? Está surpresa com a questão envolvendo a Malu Gaspar? Para mim, acho que é mais conveniência, né, do que simplesmente, podem prender uma jornalista que sempre apontou os problemas, os erros, os abusos do Supremo. Malu Gaspar sempre andou no fio da navalha porque sempre trouxe a verdade? Não. Sempre foi o que a conveniência ditava. Vamos moer o presidente Bolsonaro, vamos desumanizar o presidente Bolsonaro e ponto. O presidente Bolsonaro ser preso faz parte. É isso que eles estão mostrando para mim, certo? Então, e agora vai vir indignação? Desculpa, Barroso, eu acho que todo o campo da especulação, sabe, é para trazer medo, alerta, recado. Desculpa, Janaína Pascoal, mas fique indignada com Didi Red Pill fora do Brasil. Fique indignada com Constantino, com Alan dos Santos. Fique indignada com estes. Vai ficar indignada agora, porque é da Globo? Pessoal, começou a queima de arquivo do maior roubo da história dos nossos aposentados. Senhora Iris Ferreira foi encontrada morta em sua residência no Vale do Mucuri, Minas Gerais. Essa que era dona de uma empresa que prestava serviço direto para a Conafer. E nós temos 2 pontos importantes. Primeiro, o senhor Carlos Lopes, presidente da Conafer, que está foragido da justiça, que teve a sua prisão decretada através de um pedido nosso da CPMI, tinha um caso amoroso com dona Iris Ferreira. E o mais impressionante disso tudo é que um dia após a busca e apreensão à sua casa, um dia após a polícia deflagrar todo esse esquema que ela participava, ela simplesmente foi encontrada morta em sua residência. A polícia ainda trata isso como a possibilidade de suicídio. Mas na verdade, a gente vai ter que ter muita cautela, porque essas investigações podem apresentar algo terrível. Eu já tinha falado sobre isso em outro momento e volto a repetir para vocês. A partir deste momento, ao longo caminhar da CPMI e os desdobramentos que estão tendo, nós vamos ver muitas queimas de arquivo ao longo desse processo. Sabemos que é muito importante encontrar, prender, condenar e fazer com que o dinheiro volte aos nossos aposentados, que esse dinheiro é um dinheiro deles. Então, uma informação muito importante para vocês, já que a grande imprensa
parece que não deu muita atenção a este que é um caso muito sério. Continuamos trabalhando. Segunda-feira teremos mais oitiva. Estamos firmes e fortes para desvendar, prender e condenar todos esses bandidos. Conte com o meu trabalho. É impressionante como realmente não existe gratidão entre criminosos. Imprensa brigando com o STF, STF brigando com Lula, Lula brigando com o STF. Há pouco tempo atrás, todos criaram um consórcio para derrotar Bolsonaro, destruir a direita e criar a tal democracia relativa. Veja o que está acontecendo. A imprensa que criou o monstro Moraes, né, o grande censurador e ditador, agora é o que mais bate nele devido ao contrato do Moraes com a esposa e o que o Moraes tem feito com o pessoal da Receita Federal. STF tira Lula da cadeia, coloca ele na presidência, censura a direita também, e agora como que o Lula demonstra gratidão? Primeiro, Moraes está suspeitando que é o Lula que está por trás, ou o governo Lula que está por trás desses vazamentos, né, que estão destruindo sua reputação. E agora está confirmado que o Lula realmente está entregando o Toffoli de bandeja. Lula quer sacrificar o Toffoli para tentar diminuir a sua rejeição no período eleitoral. E ele tem tomado algumas decisões que só mostram desespero. Primeiro, essa escola de samba Acadêmicos de Niterói, que ele foi lá, participou, para ele ter liberado aquilo, é porque ele realmente já está considerando a possibilidade de não se reeleger. Ele já está vendo que a reeleição dele é quase nula de probabilidade. Então ele vai tentar fazer o que for possível, inclusive colocar debaixo do tapete os escândalos de corrupção. E o alvo dele agora, que ele mesmo disse que foi uma traição, é com o Dias Toffoli. Eu vou falar para você, nenhum ministro da nossa Suprema Corte jamais esteve numa situação tão indefensável quanto Dias Toffoli. Por isso que eu acho que Dias Toffoli, apesar das nossas diferenças, eu acho que está na hora de você botar a boca no trombone e falar o que o Lula realmente fez ao longo da sua carreira. Olha a matéria que saiu agora. E aí vale a gente olhar também para o que está circulando em torno de outra figura, o presidente Lula. Eu apurei com alguns aliados do presidente, pessoas muito próximas com as quais ele tem conversas mais individuais, mais informais. Qual que é o sentimento de Lula em relação a toda essa situação? E o que eu ouvi é que ele enxerga como algo parecido como uma traição altíssima, foi esse o termo usado por um interlocutor, a forma como Dias Toffoli se portou durante todo esse processo. O que foi relatado... Não é porque Dias Toffoli não quis investigar, é porque o Dias Toffoli deixou todo esse escândalo alcançar o Lula, entendeu? Lula acha que o Dias Toffoli tinha que ter se sacrificado. Para mim, por mais de um aliado do presidente, é que Lula está magoado, está decepcionado, enxerga toda essa polêmica do caso Master como um problema para o governo, do qual ele não precisava neste momento. Lembrando, a gente está na largada de um ano eleitoral e que tudo o que aconteceu, principalmente aquela insistência do ministro em permanecer na relatoria do caso a qualquer custo, a forma como ele conduziu uma série de decisões polêmicas, aumentando a repercussão política em cima desse episódio, que tudo isso joga ainda mais lenha numa fogueira que já não andava lá muito apagada, porque a relação entre Toffoli e Lula já vem profundamente prejudicada de muitos anos atrás. Para quem não se lembra, quando Lula esteve preso durante as denúncias da Operação Lava Jato, o irmão dele faleceu. E foi uma decisão do ministro Dias Toffoli que, na prática, acabou impedindo que Lula participasse do velório do irmão dele. Lula demorou anos para perdoar Dias Toffoli por conta disso. Algum tempo atrás, os dois tiveram uma reunião, tiveram uma conversa e selaram uma trégua, voltaram a dialogar. Então, um aliado do presidente Lula, especificamente, mencionou para mim um incômodo muito grande com essa ideia de que Lula teria perdoado e agora tem que amargar mais desgastes por conta das atitudes de Toffoli. Desgastes porque foi Lula que escolheu o Toffoli, lembre-se disso, e quer botar mais 2 no STF agora. Lembrando, o governo federal tem procurado se descolar do caso Master, mas a própria figura do magistrado, de Dias Toffoli, acaba estabelecendo uma espécie de vínculo com o Palácio do Planalto por conta de Toffoli ter sido indicado para o Supremo Tribunal Federal por Lula e de ser uma figura com forte trânsito dentro do Partido dos Trabalhadores. Inclusive já foi advogado do partido lá atrás, parte dessa experiência. Mais ou menos como o Zanin.
o levou ao Supremo Tribunal Federal. E há um temor bastante expressivo de que isso tudo seja explorado na campanha presidencial. E eu achei interessante um detalhe aqui, ó, peraí. E aí vale prejudicar. Relatos de amigos do petista citam mágoa e até palavrões. Lula xingando Toffoli e dizendo que ele é um traidor. Toffoli numa situação indefensável. Toffoli, aqui é um recado pra você, irmão. Lula tá te sacrificando, tá? Lula vai querer te sacrificar, cortar sua cabeça, tirar você do STF no período eleitoral para se posar como um cara contra a corrupção. Porque agora ele é visto, né? Esse governo é visto como corrupto. A percepção da corrupção aumentou vertiginosamente no Brasil. Então, na cabeça do Lula, se ele contribuir para te destruir, ele é um cara que está lutando contra a corrupção, porque o Toffoli é visto hoje no Brasil como um cara corrupto. 10 encontros com o Vorcaro, recebeu dinheiro e toda essa baderna que o Toffoli fez aí nesse período que ele estava à frente da relatoria do caso Master. Então, Lula não tem lealdade e nem gratidão. Sabe por quê? Toffoli foi um dos ministros que, primeiro, foi o ministro que criou o inquérito das fake news que censurou os opositores do Lula. O inquérito das fake news que derrubou centenas, milhares de perfis no período eleitoral. O inquérito das fake news é o inquérito que mais ajudou o Lula na história. Ele abriu de ofício, entregou na mão do Alexandre de Moraes. Lula não tem gratidão. Toffoli votou para que o Lula fosse descondenado. Lula também não tem gratidão. Então, pro Lula é assim: se não fizer exatamente tudo do jeito que ele manda, tudo, você é um imprestável e você não merece existir. E o alvo agora não é só Toffoli. Pelo que tudo indica que a gente está analisando, o Alexandre de Moraes, porque eu acho que o Lula vê o Alexandre de Moraes como uma pessoa incontrolável, e então o Alexandre de Moraes agora também está sofrendo as consequências de ter apoiado um ladrão criminoso, ter tirado ele da cadeia e colocado na presidência. Lula quer dominar o STF. Para fazer isso, ele vai ter que cortar algumas cabeças. Olha, Milton, caiu muito mal dentro do Supremo, especialmente porque todo o trabalho que vinha sendo feito até então pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, e pelos outros ministros que se reuniram ali secretamente com o Toffoli na semana passada para, na prática, forçá-lo a renunciar à relatoria do processo do caso Master, todo esse trabalho vinha sendo feito para tentar distensionar o tribunal e acalmar a situação. Assim, acalmar a repercussão que estava sendo muito ruim desse caso para o próprio Supremo. Então não deu, assim, isso aconteceu na quinta-feira. Na sexta-feira houve muita tensão porque vazou o conteúdo dessa reunião de uma forma que, segundo os próprios ministros, foi tão literal que isso despertou suspeita de gravação, de que o ministro Toffoli teria gravado os outros ministros, e não deu nem, sei lá, nem chegou a terminar o carnaval. Na terça-feira de carnaval de manhã já tinha a Polícia Federal na porta dos auditores da Receita para apurar um vazamento, Milton Cássia, que ninguém sabe exatamente o que é. Nós estamos deduzindo que o que o ministro Alexandre de Moraes está querendo é apurar a origem dos vazamentos de informação que levaram as nossas matérias, a minha, no caso do Lauro Jardim, sobre o caso Master. Mas isso o ministro não diz, né? O ministro, quando manda fazer um levantamento sobre vazamentos, na nota oficial que o Supremo divulgou, ele fala em uma coisa assim: vazamento indevido de dados com suspeitas difusas e de difícil dissipação, usando termos propositalmente vagos, porque ele não quer dizer qual é a suspeita. Por quê? Porque existe um problema, e esse problema caiu muito mal no Supremo, que é o seguinte: se havia uma suspeita só sobre ele, porque só sobre os dados dele, da mulher dele, e do escritório da mulher dele, por que então ele pediu que a Receita verificasse dados de mais de 100 pessoas? Né? Seriam 100 pessoas, grosso modo, entre ministros e parentes dos ministros. Né? Se era um vazamento localizado, para que olhar o dado de tanta gente? Ele encomendou da Receita Federal que fizesse um rastreamento em todos os acessos aos dados de todas essas pessoas para verificar se houve acesso ilegal e já com vistas a checar um vazamento. Segunda coisa que os ministros têm falado: bom, se havia suspeita sobre 100 pessoas ligadas a todos nós, por que nós não fomos informados? De onde que o Alexandre de Moraes achou que ele poderia colocar no inquérito das fake news, que é um inquérito aberto em 2019 com outra finalidade, um levantamento tão amplo sobre nós? E aí, para você ver como que o clima está ruim no Supremo, como a desconfiança entre todos está muito forte, já teve ministro dizendo
inclusive para mim, que estava achando que o Alexandre de Moraes de fato queria era levantar dados sobre eles, os ministros, já tentando se prevenir de uma futura fase da investigação do Massa que poderia chegar nele. Nós sabemos que o celular do Daniel Vorcaro ainda não está, assim, muito pouca coisa que existe no celular apreendido do Daniel Vorcaro durante a prisão dele lá em novembro, muito pouca coisa veio a público. E a gente sabe que tem menções ao Alexandre de Moraes. E ele também sabe. Então, dentro do Supremo, há uma desconfiança também de que toda essa ação possa servir para prevenir alguma ofensiva sobre o próprio Moraes, e mais, como cortina de fumaça para o que de fato tem que ser discutido, que são o contrato da mulher dele, que até hoje não explicou, e a questão do ministro Dias Toffoli, que também, assim, se afastou do processo. Mas e as relações dele com o Vorcaro? E o pagamento de 35 milhões de reais pela participação no resort, que até outro dia ele nem assumia que era dele? Então tem muita coisa estranha envolvendo o Supremo com o Massa e o Daniel Vorcaro que precisa ser apurada. Mas o que eles estão fazendo agora é se auto-atacar, porque o ministro Alexandre de Moraes tomou uma atitude à revelia de todos os outros e está sendo apoiado por um lado, né, internamente pelos ministros que costumam apoiá-lo, segui-lo nas decisões, mas cada vez mais a gente detecta um incômodo entre mais e mais ministros. Ontem, falando com alguns deles, a informação que eu recebi é que foi unânime esse desconforto com o fato de ninguém ter sido avisado. Como assim? Tem suspeitas sobre nós, sobre os nossos parentes e a gente não sabe? Então a coisa está muito mal parada, sabe, Milton? Porque a questão é que, aparentemente, o Alexandre de Moraes e os outros ministros não estão entendendo o tamanho do problema que esse caso passou a representar para o Supremo. A ponto de, na semana passada, muita gente se referia ao caso Massa como o caso Toffoli. Quer dizer, você tem a maior fraude financeira do Brasil sendo investigada e, no fundo, o que as pessoas estão prestando atenção? Como é que um ministro do Supremo está enredado com um banqueiro que executou essa fraude financeira bilionária? E em relação, Malu, a essa investigação contra os auditores da Receita, também vem causando bastante estranhamento essa investigação ter sido incluída no inquérito das fake news, né? Sim, Cássio, eu acho que isso é um problema sério, inclusive dentro do Supremo, porque esse inquérito, veja, ele foi aberto em 2019 e o curioso é que com essas notas dos auditores fiscais explicando a situação, a gente lembrou de uma coisa que nem foi muito bem divulgada na época, mas que aconteceu, que esse inquérito foi aberto lá em 2019, já tendo como origem um suposto vazamento de informações de ministros de contratos ou de informações financeiras das mulheres dos ministros do STF, a saber, a mulher do ministro Gilmar Mendes à época, a mulher do ministro Dias Toffoli, e o Dias Toffoli abriu um inquérito com interesse próprio, né, porque ele seria alvo disso, entregou para o Alexandre de Moraes sem sorteio. O Alexandre de Moraes manda fazer uma ação e afastar os servidores da Receita que supostamente teriam feito o acesso indevido aos dados dessas mulheres, e o que o Unafisco, a entidade dos auditores, lembrou a nós, e eu fui pesquisar e foi isso mesmo, é que esses auditores depois foram reintegrados porque não se descobriu nada sobre eles. O próprio Alexandre de Moraes reintegrou porque não tinha prova de que esse acesso, que era um acesso que tinha ocorrido como parte de uma investigação de muitos CPFs, e aí sem querer eles entraram ali, e perceberam que tinham pessoas ligadas aos ministros, mas não foi uma investigação focada naquilo. O próprio ministro Alexandre de Moraes mandou reintegrar esses servidores. Então veja, você tem uma investigação em 2019 que já iniciou errado, né? A vítima decidindo abrir a investigação, decidindo quem ia ser o investigador, quem seria o juiz. Bom, você já tem um contexto ruim, mas além disso, a investigação avança e você descobre que não tem nada para investigar. O que você faz? Fecha o inquérito. Não, o inquérito continuou aberto e foi virando outras coisas, foi se travestindo de outras coisas. Virou o inquérito das fake news, mas primeiro ele era um inquérito para apurar essa coisa dos auditores, ele virou um inquérito para censurar matérias da revista Cruzoé que mostravam trechos da delação do Marcelo Odebrecht em que ele falava que o Dias Toffoli era o amigo do meu pai, ou seja, o amigo do Lula, e o Odebrecht se referia a ele como alguém influenciável. E foi virando outras coisas, virou um inquérito para apurar milícias digitais, virou um inquérito para apurar fake news dos bolsonaristas, e ele nunca foi encerrado, nunca foi prestada contas à sociedade. Em 2020, o Supremo chegou a chancelar esse inquérito, numa votação de todos os ministros. E aí então quem falava, mas precisamos, nessa votação, que a gente tome cuidado, porque o veneno, isso pode virar um veneno contra nós mesmos. Pois é, virou um veneno. E o que a gente está vendo, tanto na reunião do que houve
secreta do Supremo que vazou, e agora com o silêncio diante da atitude do ministro Alexandre de Moraes, é que a responsabilidade pelo que está acontecendo é do próprio Supremo, porque os ministros se protegem. O próprio ministro Flávio Dino disse na reunião, que a gente sabe que ele falou porque vazou, que ele é STF Futebol Clube, e os ministros se protegeram, fizeram com que o Toffoli renunciasse, mas fizeram uma nota apoiando o Toffoli, dizendo que não há problema nenhum na atitude dele, e agora, novamente, estão em silêncio diante de uma atitude que nos bastidores eles criticam e muito. Então, assim, hoje o que a gente está vendo? A população chocada com as atitudes que o Supremo, especialmente os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, vem tomando, e do outro lado o Supremo em convulsão interna, mas ao mesmo tempo em silêncio, ninguém toma atitude sobre nada. O resultado existe um fosso gigantesco entre a população, a sociedade e o Supremo Tribunal Federal. E não é com meias atitudes que o tribunal vai resolver esse problema. Existe uma crise, a crise precisa ser reconhecida, e o tribunal e os seus ministros precisam entender, assumir e reconhecer que eles devem satisfação à sociedade. Essa é a questão central. Né? E problemas podem acontecer em qualquer instituição. Agora, a reação dessas instituições a esse problema demonstra o respeito que elas têm pela Constituição e pela sociedade como um todo. É isso que a gente está vendo nesse caso. O Supremo não está respeitando a vontade da população. Aliados, Toffoli atribui a Lula a entrega do relatório da PF sobre o celular de Vorcaro ao STF. Eu já estou falando isso, desde novembro do ano passado, quando começou o Lula a atacar o Alexandre de Moraes. O Lula tentou atacar o Alexandre de Moraes. É que o Alexandre de Moraes botou o pau na mesa, aí o Lula deu para trás. Aí falando, vamos atacar quem agora? Vamos atacar o Toffoli, né? E aí começou a atacar o Toffoli, o Lula. A verdade é, quem está por trás disso é lógico que é o Lula, gente. É óbvio que é o Lula. Só tem essa alternativa, ser o Lula que está por trás desse ataque, por dois motivos. Primeiro, André Rodrigues, da PF, né? O André Rodrigues, é lógico, é pau mandado do Lula. E segundo, a imprensa está toda indo no mesmo. O que a imprensa obedece no Brasil? Me fala, a imprensa tradicional socialista, quem é o paizão da imprensa nacional tradicional socialista no Brasil? Quem que é o Big Daddy da imprensa nacional aqui? É o Lula, pô, o Lula que manda. O jornalista aqui no Brasil, todo mundo paga pau pro Lula. Então é óbvio que estão fazendo esse ataque todo contra o Toffoli, é porque é o Lula que está por trás disso daqui, né? E eu digo para vocês, não quer dizer nada. Para mim, eu continuo torcendo pela briga, que briguem os dois, né? E torço para brigar o Alexandre de Moraes também, que entre na briga todo mundo. Então tá aqui, ó. Aliados, Toffoli atribui a Lula a entrega de relatório da PF sobre o celular de Vorcaro. Sob pressão para se afastar do caso Master, o ministro acredita que mágoas do ex-presidente estão por trás do dossiê que ele classificou como ilações. Sim, as mágoas do ex-presidente estão por trás disso sim, Toffoli, mas não é só isso não. Eu digo uma coisa para vocês, ele está dizendo que é por causa do ranço que o Lula tem dele. Isso é um fator, não tenha dúvida nenhuma. O Lula ficou muito chateado com o Toffoli, porque o Toffoli foi a indicação do Lula, e o Toffoli votou contra o Lula no caso da Lava Jato, né? O Lula foi para cadeia, entre outras coisas, com o voto do Toffoli, né? O que está acontecendo agora, gente, não é pequeno. É uma sequência de fatos. Já não é mais especulações, são investigações e conflitos que podem mudar completamente o cenário político brasileiro. Depois que a imprensa entrou nesse caso de cabeça, tanto do INSS como no caso do Banco Master, as coisas mudaram, porque a Globo, os jornalistas, cutucaram a ferida de Xandão. E claro que isso não vai ficar barato. Nós estamos diante de uma disputa não política comum, mas uma disputa terrível, onde o sistema rachou por dentro. Isso pode explodir o sistema, gente. Você acredita que essa história vai terminar em prisão ou você acha que vai novamente acabar em pizza? Se você é a favor que a justiça seja feita dentro do STF e também nesse escândalo do INSS, comenta 22 aqui embaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Fui!